Iniciar o estudo do modelo de Gordon na precificação de fundos de investimentos imobiliários. Temos a introdução. A educação financeira no Brasil ainda é um tabu. Educação financeira no Brasil ainda é um tabu devido ao consumo, um consumo exagerado, por exemplo, as altas dívidas, os credores que têm demais no Brasil, como por exemplo, Serasa, muitas pessoas inadimplentes, e a gente consegue ver, vislumbrar que existe uma enorme deficiência em educação financeira no Brasil. Tão tal que pelo MEC, só a partir de 2020 que foi introduzido em sala de aula alguma coisa sobre educação financeira. Foi proposto esse tema já na resolução do MEC, a partir de 2020. E você pode observar que nas provas de Olimpíada de OBMEP, por exemplo, é um tema onde as questões caem pouquíssimas. O seu número de questões em relação à educação financeira, que é um planejamento que a pessoa deve ter para conseguir ter uma vida, uma gestão, uma boa gestão do seu dinheiro, e foi simplesmente atropelado ao decorrer dos anos. Não foi ensinado ao brasileiro. A grande parcela da população conhece algum tipo de investimento de renda fixa. Investimentos de renda fixa temos aqui como poupança. São investimentos de renda fixa, investimentos que no ato da sua contratação você tem os valores e as taxas fixadas e determinadas. E a desmistificação de investimentos no mercado financeiro. Desmistificar que o pensamento errôneo de muitos que considera como o mercado financeiro uma coisa muito longe, de difícil acesso. Não é algo bem acessível e bem fácil. Você estudando, fazendo as análises corretas, você consegue fazer o seu investimento no mercado financeiro, ter a sua participação. Fundos imobiliários. Tradicional compra de imóveis físicos. A tradicional compra de imóveis físicos é a forma de investimento predominante por muito tempo. E é a forma que muitos brasileiros conhecem, como por exemplo casas, casas de aluguéis, kitnets, a geração de renda que muitos brasileiros conhecem, a forma tradicional de investir em imóveis físicos. E investimentos em fundos imobiliários é um investimento em um imóvel de renda variável, que é um imóvel onde você tem ali, olha, os rendimentos variam de acordo com a volatilidade do mercado financeiro. Ou seja, os valores não estão pré-estabelecidos, as taxas, o retorno não está definido em um acordo estabelecido. Eles variam conforme o mercado financeiro se apresenta. É a diferença de aquisição, de investir em imóveis físicos e FIIs. FIIs é a sigla de fundos imobiliários. A aquisição de um imóvel físico. Para você comprar um shopping, vamos fazer a seguinte alusão. Para você comprar um shopping, você precisaria dos milhões, que é o montante do valor do imóvel, né? O patrimônio. O valor patrimonial do shopping para você fazer a aquisição. Sem contar na burocracia que é em relação a cartório, os títulos, as certidões que você precisaria. E na aquisição de um fundo imobiliário, ela é de fácil acesso e aquisição e menos burocracia. Porque quando você faz a aquisição de um fundo imobiliário, você compra uma parte desse fundo imobiliário, que é denominado de cota. Então, é uma aquisição muito fácil, menos burocracia. Você não precisa passar por cartórios, por exemplo, nem registrar nada em cartório. O que são fundos imobiliários? Aplicações em ativos imobiliários por um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, assembleia, reunião de pessoas em sociedade vão fazer um investimento em um determinado fundo.
em forma de condomínio fechado. Ou seja, isso quer dizer que não é permitido ao investidor resgatar as cotas. Quando ele bem entender, tem um prazo determinado para ele fazer isso. Que ele pode resgatar ou não essas cotas. A cota, como eu já falei anteriormente, é uma parte do lucro. É uma parte do fundo. É uma forma dinâmica de investimento. É a aquisição de cotas. Você faz a aquisição de cotas, que é a parte de fundos, como eu falei anteriormente. Temos a Lei 8.668 de 1993. Essa lei estabelece a forma de condomínio fechado. Temos a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ela disciplina, fiscaliza e autoriza os fundos. A Lei 9.779 de 1999, ela rege a distribuição dos ganhos. 95% dos ganhos dos fundos é para distribuído entre os cotistas. O fundo ele se paga por si próprio, suas próprias despesas, que é em torno de 5%, e os 95% líquidos são divididos entre os cotistas. A isenção de imposto de renda. Os fundos eles são isentos de imposto de renda. Somente no caso de venda das cotas, da sua participação, é cobrado 20% sobre o valor recebido. Muita gente imagina que os fundos é um lugar onde não existe lei, mas é muito pelo contrário. Todas essas leis que eu falei, a Comissão de Valores Imobiliários, elas são justamente para assegurar o resguardo do investidor. Vantagens e desvantagens de investir em um fundo. A vantagem, investimento de pequenos investidores. Como eu falei, você pode investir em um fundo de shopping, por exemplo, usando R$150. Mais ou menos, existem fundos de shoppings nesse valor, uma cota. Você consegue acessar uma cota. E por esse valor, por R$150, talvez você não consiga nem ter acesso a comprar alguma coisa dentro de um shopping. Dependendo do que você tem em mente de aquisição. Então, é por um valor muito pequeno que você pode se dizer que se torna um cotista de um shopping. Maior liquidez. Suas cotas podem ser vendidas na Bolsa de Valores com rapidez e praticidade. No período de compra e venda, que são os apagões de cotas, você consegue vender as suas cotas de uma maneira muito mais rápida. Muito mais rápida do que você tivesse, por exemplo, o shopping inteiro para vender de uma vez. Imagina que você seja o dono de um shopping e você queira vender aquele shopping por milhões. Uma pessoa para comprar esse shopping, ela precisaria ser muito milionária para poder, com alguns milhões dela, fazer a compra desse shopping. Não seria da noite para o dia, não seria algo rápido. Baixo custo de aquisição dos fundos imobiliários. O baixo custo de aquisição, porque para comprar o shopping você precisaria de uns milhões, né? E para comprar uma cota, você precisaria de um valor simplório. Vamos fazer alusão a uma cota de R$150, que é a cota de alguns fundos. Você poderia comprar 2, 3, 4 cotas e receber proporcionalmente os lucros dessas 4 cotas. Geradores de renda passiva, porque você investe, você recebe o lucro do que você investiu, da cota que você comprou. Esses lucros que você recebe é denominado de dividendo. É um valor pago mensalmente o que corresponde às cotas que você possui, a sua participação. As desvantagens. O risco de crédito associado ao não pagamento dos devedores. O risco de crédito associado ao não pagamento dos devedores está muito relacionado a você fazer uma boa análise. Porque se você fizer uma boa análise do fundo, fazer análise fundamentalista, escolher um modelo, fazer a sua avaliação, seu valuation, você determinar se o fundo está endividado, fazer todo um planejamento do fundo para você descobrir uma investigação, uma sistematização de informações, para descobrir se vale a pena ou não investir no fundo. Risco da não detenção de controle da propriedade, porque, como foi falado anteriormente, a propriedade do fundo não é totalmente sua, você adquire ela, a sua aquisição é em comunhão, em assembleia com outros cotistas, não é somente sua.
Risco do mercado, porque, como foi falado, o mercado ele varia, ele é volátil, ele pode sofrer altas, quedas, então existe esse risco. E o risco de liquidez, mas com menor intensidade, que, por exemplo, em questão do que eu falei em relação a vender as cotas, mas ele é muito menor em comparação ao imóvel físico. Classificação de fundos imobiliários. A gente tem os fundos de tijolos, que são imóveis concretos, como, por exemplo, shoppings, lajes, galpões. O fundo de papel, que são recebíveis imobiliários, que nada mais é que dívidas, empréstimos. E fundos de fundos, é uma aquisição de fundos, é como se fosse uma terceirização de uma carteira já. Você compra fundos já montados, estabelecidos, e você compra uma parte dessa cota, desse fundo. Você adquire cotas desse fundo já montado e estabelecido. Tipos de fundos. Temos fundos imobiliários logísticos e industriais, fundos imobiliários de shopping e varejo, fundos imobiliários de hospitais, fundos de recebíveis imobiliários e ativos de dívida imobiliária, fundos de fundos, que foi o que foi falado agora, fundos imobiliários educacionais e os fundos imobiliários de desenvolvimento, que são projetos em desenvolvimento. A metodologia de investimento em fundos de investimentos imobiliários, uma análise fundamentalista, é uma análise que você deve fazer para verificar se o fundo, um checklist do fundo, se o fundo compensa ou não o investimento, se compensou ou não o investimento. E aqui temos o perfil do investidor. Temos o perfil do investidor conservador. O que é o perfil conservador? Ele está propenso a correr um risco menor, menos risco possível. Ele gera sua renda passivamente, sem correr nenhum risco, de forma tranquila. O moderado, ele está um pouco mais acima do conservador, ele corre riscos moderado para obter os seus retornos. Ele corre um certo risco, mas nada de forma significativa. E o arrojado, ele é o que está mais propenso, o mais ousado. Ele visa o lucro e sua rentabilidade, os maiores ganhos e assume, claro, proporcionalmente maiores riscos. Análise fundamentalista. O que é? A análise fundamentalista é a sistematização para coletar diversas informações financeiras para você fazer a verificação se o fundo compensa ou não. E aí, como ela é realizada? É da seguinte forma. Primeiro a gente tem preço por lucro, que é o preço atual da ação pelo lucro por ação nos últimos 12 meses. E dessa forma, fazendo esse cálculo, a gente consegue obter o lucro que o fundo acumulou nos últimos 12 meses. Todas essas informações, elas estão disponíveis na internet. Você consegue descobrir o preço atual da ação, o lucro por ação nos últimos 12 meses. Você consegue identificar, por exemplo, no site Fund Explorer, lá tem os dividendos que o fundo paga, o valor patrimonial do fundo, o preço atual do fundo, o preço, depois você calcula o lucro da ação nos últimos 12 meses, valor do preço sobre o patrimônio líquido. Temos como da seguinte forma: valor do mercado pelo valor patrimonial. E ela é para determinar, você consegue determinar dessa forma se o fundo está caro ou barato, muito utilizada na análise fundamentalista, para você ver se o fundo condiz, se o fundo é um fundo bom, se a aquisição desse fundo é favorável para você. O Enterprise Value, que é o valor do mercado mais dívida menos o caixa. O valor do mercado, ele é o número de fundos vezes o preço do fundo, o valor do mercado. E o custo de aquisição de um fundo, e dessa forma o Enterprise Value, você consegue ver o custo de aquisição do fundo. O ROI, que é lucro líquido do exercício pelo patrimônio líquido. E dessa forma você consegue demonstrar o lucro que pode gerar. O ROIC,
é o NOPAT dividido pelo capital invertido. O NOPAT, ele é o seguinte, é o lucro operacional líquido depois dos impostos. Mostra isso, dessa forma, mostra quanto de recursos a empresa gera a partir do capital invertido. Temos o ROA, que é o lucro líquido, ativo total, é o lucro líquido pelo ativo total da empresa vezes 100. Quanto de dinheiro, e dessa forma a gente consegue ver o quanto de dinheiro retornou para o investidor sobre a modalidade de lucro. Muito, muito importante para o investidor fazer sua análise. E os dividend yield, que é o dividendo por ação sobre o preço da ação. Mostra o quanto um fundo paga a um acionista. Importantíssimo também. O valuation, que é nada mais nada menos definir o retorno que o ativo pode trazer para o investidor. Existem diversas formas de realizar essa avaliação. Diversas. E a dívida líquida. Dívida líquida por PL é um indicador de endividamento, que representa o endividamento da empresa em relação ao seu patrimônio. Você não quer fazer a aquisição de um fundo, de um fundo endividado. Você tem que analisar se o fundo está com boas condições. Modelo de Gordon na precificação de um fundo. Modelo de Gordon para precificar um fundo. A criação do modelo de Gordon se deu por Mário Gordon e Eli Shapiro. O modelo de Gordon considera 3 variáveis. Eles são para precificar um fundo, estabelecer o valor do fundo imobiliário. E as 3 variáveis são projeção, a primeira, a projeção de dividendos, que é o dividendo pago por cota do fundo em um ano. A taxa de desconto, TD, que é a taxa de desconto que o investidor espera deste fundo. Se dá da seguinte forma: taxa de desconto é igual a taxa livre de risco mais prêmio de risco. A taxa livre de risco, você consegue ela na internet acessando o Tesouro Direto, que é o Tesouro Direto IPCA, com o semestre mais alto, o trimestre mais alto que você encontrar. E o prêmio de risco é uma análise pessoal que você faz do prêmio que o investidor merece por correr um determinado risco. A projeção da taxa de crescimento dos dividendos, TC, é o crescimento na perpetuidade. É recomendado utilizar 0, mas não pode ser, a taxa de crescimento não pode ser de dividendos, não pode ser mais que 1%. Temos aqui as simulações com o modelo de Gordon. Projeção de dividendos pago por cota em um ano. A projeção de dividendos do fundo da HGRE 11. O fundo é esse, o segmento, classificação de tijolo, tipo lajes corporativas. E o dividendo mensal, ele paga 0,78 por mês. A gente multiplica esse valor vezes 12, dá o de projeção de dividendos, que é 9,36. As simulações com o modelo de Gordon da taxa de desconto, a taxa mínima, né, que como já foi falado, de retorno que o investidor precisam que precisam obter para serem compensados pelo risco que assumiram no investimento realizado. A taxa de desconto se dá pela taxa livre de risco mais o prêmio de risco. A taxa livre de risco 5,8, disponível na internet, e o prêmio de risco vamos adotar como 2%. 5,8 mais 2% dá 7,8%. Dessa forma, aplicando na fórmula, temos aqui a projeção dos dividendos sobre 7,80, que foi o que tivemos, menos 0%, que é o valor, que é o TD, crescimento da perpetuidade, o TC. Isso nos dá R$120, que é o preço ideal de um fundo. Na simulação 2, temos a projeção de dividendos. Projeção de dividendos do fundo Vino 11. Do segmento tijolos, tipos lajes corporativas. Ele paga 34 centavos por mês. E a gente multiplica 34 vezes 12, dá 4,80. Ele pagou 4,80 em um ano. A taxa de desconto, temos como prêmio de risco sendo X, a taxa livre de risco 5,80, que é o Tesouro Direto IPCA. Substituindo na fórmula, temos 53,88, o valor que a gente considera, esse valor também é pego na internet, que você considera como valor patrimonial, o preço de uma cota, e você substitui como preço ideal. Dessa forma,
você consegue descobrir o valor de X, que é o prêmio de risco. Aí, substituindo 4,80, 5,80 menos X menos 0, temos que X é 5,72. Portanto, o prêmio de risco é de 5,72. Realizando o cálculo para descobrir se o preço do ativo é rentável a investir, a gente vai agora substituir o valor de X que a gente encontrou, que é o prêmio de 5,72, na fórmula. Isso nos gera que é 35,41 o preço ideal. O preço ideal seria 35,41. Porém, quando a gente entra no site Funds Explorer, ele deu o valor como patrimonial, uma cota sendo 53,88. Dessa forma, pela análise, o valor do ativo encontra-se acima do valor recomendado para aquisição pelo modelo de Gordon. Conclusões. O acesso a investimentos em empresas imobiliárias de maneira fácil, rápida e barata. Com a análise fundamentalista, com os fundos imobiliários, você consegue ter acesso a investimentos, a investir em empresas, em fundos imobiliários de maneira muito fácil, muito barata. O cenário brasileiro vem de desigualdades sociais e de níveis da economia atual. O cenário brasileiro, ele encontra-se de maneira, como todo mundo a gente percebe, em um desnível muito grande de investimento, e com os fundos imobiliários, isso vislumbra a sociedade ter uma participação mais significativa em empresas imobiliárias, por exemplo. O retorno dos fundos imobiliários brasileiros, tanto de grande, médio e pequeno porte, você consegue ter retorno no sua participação nos fundos, tanto ele de grande, médio ou pequeno porte. A análise de previsões e retornos de um fundo, você consegue analisar e fazer previsões de determinado fundo. Como eu falei, são previsões, não é o valor certo. E aqui estão as referências. Obrigada. Dúvidas, sugestões, comentários no e-mail.